mediunidade, meus irmãos, é muito séria. A mediunidade, o desenvolvimento mediúnico é físico. É dilatação de chakras, é físico. É pro resto da tua vida. Quer dizer, começa a brincar com a tua vida. É sério. E um médium grilado, acabou. Ele é inseguro na vida sentimental, na vida material, na vida espiritual. Salve Deus. Meus mestres que estão do lado de fora do templo, eu gostaria que os senhores entrassem ou tomassem outra posição. Os mestres que estão fora do templo, salve Deus. Salve Deus, meus filhos. Meus filhos, a nossa vida em Cristo Jesus, cada dia as nossas responsabilidades nos afligem, cada dia também o nosso amor está aumentando. Pela precisão do nosso trabalho, meus filhos, que só mesmo com muito amor podemos levantar a bandeira rosa de nosso Senhor Jesus Cristo e levar à frente o homem em Cristo Jesus. Meus filhos, nós estamos tentando nos aperfeiçoar, porque realmente os tempos estão chegados. E eu sinto que o filho de Pai Seta Branca, o mestre Jaguar, será o homem preciso quando os primeiros sinais se abrirem no céu. Eu sinto, meus filhos, nós outros que não temos absolutamente nenhum preconceito intelectual, tenho certeza, meus filhos, que a nossa precisão, o homem mago do Evangelho, poderá assimilar a linguagem singular dos peixes, como nos diz Pai Seta Branca. Só o mestre Jaguar, esse mago do Evangelho, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, poderá assimilar os sinais do céu. As naturezas, seres que de outra dimensão vão se encontrar conosco. Meus filhos,
A vida do homem é simples. A vida do homem é muito simples. Nós, mestres jaguares, que caminhamos nessa disparada para uma nova era. Nós que avançamos muitas vezes os preconceitos sociais e caminhamos em Cristo Jesus com o nosso amor, com o amor absoluto e incondicional. Meus filhos, os dias estão chegados. Eu gostaria que vocês, milhares de vocês, milhares de jaguares, se lembrassem do espetáculo que nós vimos ontem. E a parte irrisória também, de velhos acontecimentos que o homem, com toda a sinceridade, com toda a seriedade, promoveram festas. E, no entanto, meus filhos, tenho certeza que muitos de vocês, se não se recordam desse espetáculo, sentem dentro de si mesmos. Principalmente os adjuntos, que estavam comigo em nosso Senhor Jesus Cristo, no meu terceiro sétimo. Salve Deus. Meus filhos, graças a Deus, cada dia nós estamos conhecendo mais os efeitos da vida fora da matéria, do extrasensorial. E nós temos a certeza de viver todos os instantes enquanto estamos aqui. Salve Deus. Não sei se vocês já leram o 5º capítulo da história da cachoeira, das princesas da cachoeira do Jaguar. Mas é muito importante. Tem muita coisa que vocês vão conhecer e vão sentir. Toda hora vocês estão acontecendo conosco. Salve Deus. Nessa história, nós salve Deus. Salve Deus. Nessa história desse capítulo, você vai ver um homem doente que era o feitor. A sua malvadeza, o seu espírito de ódio, de vingança, como ele atingia a toda aquela gente ali do arraial. Salve Deus. É interessante.
E depois você vai ver também o pavor daquele povo de ser atingido por ele, quando conheceram que ele se desprendia do corpo, ia atingir com seu magnético, seu espírito, outros na cabana, ele entendeu? Eles tiveram medo. E todo mundo procurou, então, fazer as pazes. Fazer as pazes com... Fazer as pazes com ele, com o confeitor. Imagine você. O dia que o homem compreender que um outro pode fazer mal a ele, estando vivo, sem atingir fisicamente, então era bem mais fácil, porque o povo do arraial, da cachoeira, eles ficaram apavorados e foram procurar fazer as pazes com esse malvado que era o feitor, que estava doente da espinha. E todo mundo foi lá fazer as pazes com ele. Então, se o homem entendesse, era maravilhoso. Salve Deus. Eu vou dizer a vocês uma coisa que aconteceu ontem. Tudo dentro tudo nessa sequência dessa história. Salve Deus. Ontem, me apareceu aqui uma jovem, estava gestante, e mesmo dizendo que eu não ia atender ninguém, ela insistiu me esperando. Ela insistiu a ponto do Neto e Mariana ficarem com pena dela. Mas como já tinha uma porção de gente que já viam, eu deixei por último. E eu sabia bem qual era o caso dela. Salve Deus. Alguns anos atrás, salve Deus, um casal tinha um sobrinho ou uma sobrinha que os pais haviam morrido e deixou uma grande herança para ele. Vocês estão ouvindo? Era um pequeno de mais ou menos 10, 12 anos. Era um rapaz. Era uma herança enorme. Eles morreram e deixaram essa herança. Mas o procurador desse rapaz, desse garoto, era gente tradicional. Aquele casal era uma família só e ele passou tudo para esse casal cuja a mulher estava aí me esperando para uma consulta ontem. Vocês estão ouvindo? Salve Deus. Eu estou muito perturbada assim para... Tá bem. Esses dois, eles se amavam muito, mas era muito ganancioso.
esse casal, esses tios. Então levaram eles para passear de barco e lá deram fim ao jovem e ficou com toda a fortuna. Ele era o último descendente daquela família. E ficaram com essa fortuna. Depois foram aparecendo aqueles primos mais longe, aquele povo, e começou então a briga. Mas Deus não tem pressa, e esse casal viveu tranquilo muitos anos. Tá bem. Agora, veja você como está a lei do karma nesses últimos anos. Essa senhora pediu a Deus uma oportunidade. Viu no espaço o mal que ela fez e pediu para trazer essa criança no seio. Então esse casal desceram na terra. Mas ele casou-se, desquitou-se. E, inclusive, é um homem divorciado. Encontrou essa moça humilde e foi viver com ela enquanto se desquitava. Enquanto se divorciava, que já era desquitado. Então, logo divorciasse, se casaria. Dá para entender? Pois bem, meus filhos, isso é uma das coisas que eu quero falar com você hoje. Todos nós, todos vocês, têm uma passagem dessas em sua casa, em seu lar. Pois bem, quando a criança... Bom, então ela saiu grávida e o que aconteceu? Quando a criança chegou com 3 meses, ele levantou um problema tão grande na família, a ponto de atrapalhar toda a situação dos dois. E por último, um daqueles primos que não recebeu nada, que foi lesado talvez, ele chamou a moça numa viagem do rapaz e despediu a moça. Falou que fez uma carta anônima e que ele não teve coragem dizendo que o irmão não teve coragem de assinar, mas que ela desocupasse a casa dele, porque ele não queria mais vê-la. E principalmente que odiava o filho. Salve Deus. Então a moça acreditou. Um casal que era feliz. Então ela disse, o que eu vou fazer? Eles não quiseram dividir a fortuna com a moça. Não aceitavam que a moça se casasse com o irmão deles. Que também é uma fortuna. É um povo riquíssimo, riquíssimo mesmo. Salve Deus. Então, ele conseguiu, apenas com 4 meses de vida na terra, ainda no ventre da mãe, ele conseguiu a vingança. Conseguiu separar a mãe e o pai, e conseguiu que toda a família
que toda a família se reajustasse e fizesse aquela cobrança do passado. Salve Deus. Isso, meus filhos. Então eu fui conversar com o pai Joaquim essa madrugada. Esse caso, e outros casos de ontem, que ontem foi muito sério, me impressionou. E eu fiquei com vontade que vocês vissem. Muitas vezes a gente vai bem. Muitas vezes o homem, o casal, vai bem no lar, até que vem um filho, que é uma vítima, que vem fazer aquela cobrança. É preciso que todo mundo saiba, todo casal tenha conhecimento, entendeu? Do que pode acontecer. A chegada de um espírito, que é a nossa vítima do passado, o que pode acontecer? Às vezes vem por outras mãos, outras coisas, para poder realmente haver um reajuste. Então nós temos, meus filhos, nós que somos missionários, temos que estar sempre prevenidos para essas coisas. Quando nesses momentos, duas pessoas que vivem bem, quando acontece uma experiência dessa, entendeu? Não se esqueça que tudo isso vem mesmo para a gente ter força e seguir em frente. Toda hora nós temos esses amigos que nos alertam. Porque é impressionante. Se vocês vissem a moça contando, se vocês vissem o quadro que eu vi, a harmonia como esse casal vivia, e um espírito apenas com 3 meses de vida, aliás, com 2 meses, né? 4 meses de gestação, ele estaria, não é? Menos de 2 meses. Salve Deus. Ele já fez todo o desajuste da família. Essa moça que era tão bacana, eles olhavam, via a moça apenas um oportunista, que estava querendo tomar a herança deles. Ele criou, o Espírito cria na aura dele uma desarmonia, e é difícil, viu? É preciso ser valente para entender certas mensagens das nossas vítimas do passado. Salve Deus. É difícil. Muitas vezes, nós também, meus filhos, mudamos a roupagem. Nós mudamos a roupagem. Às vezes nós estamos bacana e vamos andando. De repente, acontece uma coisa e você muda completamente a sua aura. Se você não era assim, acontece. Entendeu? Salve Deus. Salve Deus. Tanta coisa que aconteceu ontem. Mestres que eu disse coisas que ia acontecer. E a pessoa até me agrediu. Até me agrediu assim com palavras. Eu falei, minha filha, isso esquece. Você está me dizendo, não é verdade, que sua vida vai ser assim, assim, assim. Entendeu? Ela me agrediu. Não acredito que a senhora esteja vendo isso na sua clarividência. A senhora que é uma pessoa tão pura, tal. Quando foi ontem, chegou para mim e falou, tia, o que eu posso dizer? Nada, eu já vi tudo o que aconteceu. Aconteceu isso, isso, isso. E essa mestre quase caiu. Salve Deus. Minha filha. A nossa áurea muda. É preciso que a gente esteja sempre orando e vigiando sobre nossos caminhos, sobre o que nós temos. Por isso que quando eu digo a vocês, ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. A gente não deve se confiar, nem se preparar muito. Devemos estar sempre armada para nós e para os outros. A nossa vida, nós vivemos na individualidade.
Já fiz 1000 cartas para vocês falando da individualidade. Desde meus filhos, que eu pisei esse caminho, que eu tenho um caminho só. E sempre digo a vocês que não caio, porque estou de joelhos. Eu vivo de joelhos. Eu nunca caio. Se a pessoa chegar e disser alguma coisa, tá certo. Eu estou no dia daquela áurea e tenho que receber todas aquelas coisas e recebo. E assim, meus filhos, são todos vocês. Eu peço a Jesus que eu possa servir a vocês como espelho vivo e resplandecente, porque, olha, meus filhos, desde que eu me encontrei com o Pai Preta Branca, que eu entreguei meus olhos para arrancar, o dia que eu dissesse uma mentira, o dia que eu dissesse uma coisa, por simples que fosse, que não fosse verdade, o dia que eu deixasse de amar como eu amo, a necessidade a vocês, todas as madrugadas eu peço a Jesus que arranque meus olhos e me leve daqui, porque é o único valor que eu tenho. Eu quero servir de exemplo para vocês. Ninguém é de ninguém, meus filhos. Viva a sua vida na individualidade. Se prepare para as pessoas que você ama e sempre pensando naquela que se diz não te querer, não te amar. Vamos levar nossa vida, a vida na individualidade. Eu conheci um homem muito bacana. Eu era menina. E eu me lembro das poucas coisas da minha infância. Eu tive alguma luz na minha vidência que, às vezes, eu não sei se foi vidência ou que foi. Mas tinha um senhor que ele era um homem santo. Aliás, eu já vi 2 homens santos desse morrendo. Todo mundo, ai, mas esse homem para a família, ele era extraordinário. Hã? Esse homem era não sei o quê. E eu vi o homem saindo fogo pela boca. Salve Deus. Hã? E outras coisas. E aquele homem tão santo. Hã? Eu conheci um homem também, como esse feitor que eu conto a vocês esse capítulo. Ele deitado, ele saía e atingia todo mundo na UESB. Acordava, mentalizava um chapéuzão, entendeu? E sempre aparecia com um chapéuzão. E todo mundo pensava que era um outro espírito. Esse homem morreu com um passarinho. Morreu sem dizer nada. Tranquilo todo mundo. Mas que homem. Quando ele morreu, eu olhei, o chapeludo, o chapéuzão que a gente via, era ele. Tá vendo? Era aquele malvado que vivia aborrecendo todo mundo. Salve Deus. Salve Deus, meus filhos. Vamos cuidar da nossa vida, porque no catecismo, eles falam muito no animismo, que a pessoa incorpora seu próprio espírito. Até hoje, na minha clarividência, eu nunca vi isso. Quando a pessoa está fraca, é claro que o espírito pega ele com mais facilidade. E ele fraco, é mais difícil de dar uma mensagem. Ele também, o médium a parar, ele também fica mais vulnerável quando está fraco de receber uma corrente magnética de interferência. Para tudo é mais possível acontecer. Salve Deus. Vamos agora cuidar. Eu vou fazer uma carta essa semana, se Deus me der força, sobre essa carta, esse capítulo de hoje. Vocês procuram ler esse capítulo de hoje.
Vocês vão ver o que é comer uma prenda, como disse Jurema. Um pessoal que comeu umas frutas, que de um trabalho que ele fez, deram umas frutas para ele, porque não tinha dinheiro para pagar, e eles comeram essas frutas. Isso aí, quero que você leia, para você ver o resultado. Que beleza! Salve Deus! O que aconteceu? Nesse capítulo vocês vão encontrar todas essas coisas. Salve Deus! Inclusive, o feitor, que ainda vivo, se desprendia, ia atuar ia atingir Iracema, que é um espírito fidalgo, manso, bacana. E ele saía da cama dele, a cama de vara, e ia atingir, ia pegar a cabana onde estava Iracema, e a ponto de vampirizar. Salve Deus! Depois desse homem doutrinado, ele foi ser o conselheiro daquele grupo. Você vê o que é o homem Eufrásio, que ele chama. Você vê que o que é o homem em Cristo, doutrinado, e você vê o que é o homem odiando, como ele estava em cima daquela cama quando ele quebrou a espinha. Vocês lembram da história, não lembra? Você lembra do 4º capítulo? Salve Deus! Procura você ler para ver. Salve Deus!